Oi. Dando continuidade à nossa celebração, convidamos a virem à frente nossos médiuns Renato Barbosa e Ricardo, acompanhados de nossos passistas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu queria falar com vocês, para quem estava aqui ontem na cirurgia espiritual, a gente teve uma pessoa sofrendo com um espírito obsessor, e muitas pessoas, quando vê um caso desse acontecer, a gente teve poucos casos até hoje, 3 casos, mas tanto na igreja católica e na evangélica pode acontecer. É um sofrimento muito grande, sabe? Aquilo atrapalha a família, atrapalha o relacionamento, precisa de tratamento espiritual, e as pessoas muitas vezes elas ficam com medo, né? Porque muda-se a voz, as pessoas às vezes nunca viram. Mas quando você está dentro de uma igreja como essa, com um mentor como o Dr. Almeida, todos podem ficar tranquilos, em paz, porque o doutor vai conter, nós vamos acolher da melhor forma possível, nós vamos fazer tudo para que a pessoa saia daqui aliviada, como a gente fez ontem, a gente acompanhou até a casa. Então, para quem nunca viu isso acontecer, existe desde que o mundo é mundo. E é muito sofrido para quem passa por isso. Eu lido com a questão de obsessor desde os meus 16 anos. Então eu já vi muita coisa. Eu vi um menino de 5 anos que ele levantou um púlpito, sabe? Esses púlpitos da igreja, que era de madeira. Eu vi colocar lá em cima, ele tinha 5 anos de idade. Então, como uma criança de 5 anos conseguiria levantar algo tão pesado assim? E quando você tem uma conduta moral e você está ligado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, essa energia, ela vai sim, né, tentar fazer algum barulho, algo assim, mas ela jamais vai sobressair ao poder de Deus. Então, caso aconteça, todos podem ficar tranquilos, porque vocês estão na casa de Deus. É algo bonito de ver? Não. Mas a gente tem que acolher, a gente tem que amar, a gente tem que cuidar da melhor maneira possível, para que aquela pessoa seja liberta daquilo que está sofrendo, que está passando, né? Então, eu até pedi a compreensão ontem na cirurgia, porque atrasou um pouco devido a essa situação, mas não vai ser o primeiro que a gente vai lidar, não vai ser o último. O importante é acolher, amar, cuidar. E se a pessoa assim quiser, ela vir e ser liberta daquilo que tanto atormenta, né, a vida da pessoa. Mas medo não precisa ter,
o doutor mostrou para mim que ia repercutir um pouco hoje, porque tinha muita gente que estava vindo a primeira vez e a pessoa fica um pouco assustada, né? Fica um pouco chocada, mas é algo que precisa ser liberto, precisa ser curado, precisa ser tratado, e só tem uma maneira de fazer isso. A medicina não vai tratar jamais. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o poder de Jesus Cristo, Dr. Almeida, que vai conseguir, né, fazer com que aquilo se contenha. E a partir do momento que uma pessoa recebe a libertação, que tem casos, né, que devido a pessoa não estar em sã consciência, acaba tendo uma dificuldade, né? Então, se você for lidar com uma pessoa que ela tomou algo, tudo é diferente, né? De uma questão que ela esteja completamente com a mente ali, né? Que fosse dela mesma. Então, existem várias situações e várias maneiras, mas medo jamais, tá? Porque você está na casa de Deus. Quem conheceu o Padre Bernardo sabe que ele lidava muito com isso, né? Ele era muito conhecido justamente por tirar esse sofrimento das pessoas. Hoje ele compõe o Conselho Espiritual do Dr. Almeida. Então a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Mas caso ocorra em 3 anos quase de Renascido Luz, a gente teve 3 casos até hoje. Mas caso ocorra, podem ficar tranquilos, tá? Porque a força espiritual, a força de Deus sempre vai ser maior do que qualquer outra força, por mais que as pessoas busquem inocentemente alguns locais, né, para achar que ali vai resolver a vida. Só existe um caminho: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não existe outro. É sempre se pegar com Deus. Agora, há outra questão que todos estão acostumados, né, com a poesia ou a mensagem que a gente recebe, e no domingo é falado pelo Gilberto. Devido eu estar lidando com várias situações, o doutor não entregou a mensagem este final de semana e nem o tema. Eu não sei exatamente nada do que o doutor vai nos transmitir hoje, mas sempre é uma surpresa agradável pela sabedoria que o doutor Almeida tem, tá? Então eu sei que quem está sempre aqui está acostumado de ouvir aquela poesia, que na voz de Gilberto então emociona muito, né? Toca muito os nossos corações. Que Deus abençoe ele com essa voz maravilhosa. Então a semana que vem a gente volta, tá, com a poesia. Agora nós vamos ouvir a leitura do Evangelho e comentário do Ricardo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a uns destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que os lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes 2 e serdes precipitados no fogo do inferno. Evangelho de Mateus. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, não a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Se a vossa mão
é causa de escândalo, cortai-a. Figura energética esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. O Evangelho de hoje, ele nos traz um ensinamento, principalmente no final, muito mais profundo do que a questão do escândalo. O Evangelho de hoje, bem no finalzinho, nos convida a refletir, meditar e aprofundar o nosso entendimento nas parábolas de Jesus, que elas não somente um significado tiveram. Jesus, nessa parábola, ele falou: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Claro que não é no sentido literal. Jesus não quer que você faça isso, mas ele nos convida a refletir sobre o nosso interior, refletir se nós estamos sendo instrumentos de ações, falas, relações boas ou más. E ele nos diz que se for má, jogue fora, porque Jesus quer que a gente tenha uma relação boa uns com os outros. Ele também, no Evangelho, bem no comecinho, na própria palavra, ele nos traz uma lembrança daquela parábola de que o pastor deixou as 99 ovelhas para buscar a que estava perdida. Ele, olhando rápido aqui, eu não vou achar para você, para saber se está certinho, mas ele nos convida a olhar para o próximo dessa forma. Ele nos convida a lembrar sempre de como é o amor desse pastor, de como é você deixar as 99 para buscar a que estava perdida. Jesus quer que todos sejam salvos. Jesus veio para salvar a todos, cabe a nós querermos. E é por isso que Deus nos concedeu a reencarnação, porque Ele percebeu, Ele sabia que uma existência não seria suficiente para que todos, literalmente todos, chegassem próximos do nosso Deus Criador, nosso Mestre Jesus Cristo. Então, você pode perceber isso nas parábolas de Jesus, na profundidade de cada uma delas. Você refletindo, você pegar uma só, refletir sobre ela o dia inteiro, eu tenho certeza que você não vai entender todos os significados que uma só tem. Então imagina para você entender todas e seguir o exemplo que nos foi dado, que é Jesus. Então o Evangelho de hoje ele nos mostra a gente novamente fazer a reforma íntima. Sempre é um trabalho diário a reforma íntima. Não é, eu acho que eu vou, tal dia eu vou meditar para ver se eu consigo entender o que eu fiz de errado. Não. Quando você faz oração para se deitar, para você dormir com Deus, você pede para Ele te fazer um vaso novo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como o nosso médium Renato, nosso mentor Dr. Almeida nos ensina todo domingo, desde o começo da igreja. Não viva o próprio eu, mas permita que o espiritual viva em você. Essa frase ela é muito mais profunda do que parece. Então, novamente eu reforço: reflitam sobre os ensinamentos, não apenas ouçam, reflitam e pratiquem e busquem viver o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo nos convida a ser testemunho do amor dele, da salvação que ele se fez, porque ele é a nossa única salvação. Segui-lo, seguir o espiritual. Todos
todos os seres elevados estejam com todos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Obrigado. Pessoal, antes da gente começar a falar do tema, a nossa casa sempre será uma casa fraterna. Aqui não é cobrado atendimento, nem o fraterno, nem ali comigo. As cartas também são gratuitas e a cirurgia espiritual é gratuita. Então nós fazemos de tudo para manter a casa. Então a gente não tem, como vocês sabem, né, de passar oferta. Tem as nossas caixinhas de doações, tem o QR Code. Quem quiser ajudar de coração essa obra do Dr. Almeida, a gente agradece muito, porque a casa, uma questão é mediunidade, outra questão é aluguel, ar-condicionado, né, despesa. Então, um pouco com Deus é muito, e a gente, quem sentir no coração de nos ajudar, a gente agradece. E também a gente vai começar a fazer uma campanha que a gente vai avisar, né, se vai ser um domingo do mês, como vai ser, para a gente arrecadar alimento para montar cestas para as famílias carentes. Tem muitas pessoas precisando, necessitando, e a gente vai nos unir para que a gente consiga levar alimento a quem precisa. Então agora vamos ao tema de hoje, que eu não sei qual é, mas em instantes nós vamos saber, tá bom? Também queria muito agradecer, tá, a Gisele e a Aline, que fez essa participação tão bonita hoje junto com a Gisele. No final as duas estarão juntos para que a gente faça o encerramento que vocês conhecem na presença de Jesus Cristo, tá bom? Tá? Tá bom. Então hoje a gente não tem tema. Como que fala quando não tem tema, né? Como que vai fazer? O que o médium faz numa situação dessa? Sabe o que ele faz? Ele se entrega para o espiritual e deixa Jesus Cristo falar. Eu queria anunciar para vocês que, né, meu aniversário cai no meio da semana. Não gosto de comemorar depois que passa. Então dia 8, está todos convidados, vai ser meu aniversário aqui na Renascido Luz. E para nossa alegria, pela primeira vez, nós temos que entender que nós temos um mentor de tamanha grandeza. Isso não é a gente que decide, a gente só contempla. Nós temos a Benê, que foi chamada pelo Dr. Almeida. E a Benê, ela já conseguiu, vamos dizer assim, rever muita coisa na vida dela. O perdão ser dado e ela ser completamente uma luz para a nossa casa. E o Dr. Almeida vai consagrar a Benê dia 15, e ela vai entrar diretamente, sem ter que passar pelos desenvolvimentos que os passistas vão passar, e ele vai estar do lado dela, e o mentor dela chama Benedito, e vai estar com a Dona Benê ajudando essa casa dia 15. Para quem nunca viu como é a consagração de um médium, a Dona Benê será, fique em pé, Dona Benê, para as pessoas te verem. A Dona Benê será a nova médium da Renascido Luz, para nossa honra, para o nosso orgulho. A espiritualidade, ela nos traz uma sabedoria muito grande. Não é a vontade do homem que é feita, e sim a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de um ser iluminado como o Dr. Almeida. Então, quando o Dr. Almeida concede e chama uma pessoa para ser consagrada médium, e ela nem precisa passar por um desenvolvimento, ele nos dá uma sabedoria muito grande. Ser médium é abdicar de muitas coisas na vida em sentido ao próximo. Se você se sentir atacado, você não pode nem usar o termo, às vezes, de qualquer forma. Você tem que estar puro de coração. Ser médium, você não pode estar com o pé no mundo e um pé na igreja. E muitas vezes você pode se perguntar: por que eu ainda não me encontrei? Por que eu ainda não estou na felicidade que eu gostaria de estar?
porque a reforma ainda não aconteceu. Se você ficar na presença de Deus, na presença espiritual, a sua felicidade vai vir, a pessoa que você procura vai vir, as portas do teu trabalho vai se abrir e tudo começa a mudar na sua vida. Mas nós somos muito teimosos, muito teimosos. A gente insiste com questões que às vezes não é para a vida da gente, mas a gente está insistindo. Nós precisamos, pessoal, deixar Jesus Cristo falar. Vocês lembram assim, antigamente, mais ou menos, que as pessoas, às vezes, guardavam dinheiro na Bíblia, né? Tem gente que guardava nos livros, né? Tem gente que esqueceu aquele dinheiro ali, dentro da Bíblia, 1 ano. E daí um dia abriu a Bíblia, olha que surpresa! Quer dizer que fazia 1 ano que não lia a Bíblia. O dinheiro estava guardado lá. Então veja bem como é essa busca por Deus. A pessoa guardou dinheiro na Bíblia, esqueceu, e durante 1 ano o dinheiro está lá. E ela, de surpresa, ela olhou e viu o dinheiro dentro da Bíblia. Então, a nossa falta de buscar a Deus, a nossa falta de clamar por Jesus Cristo, nós precisamos, para sair da nossa angústia, da nossa dor, nós precisamos realmente fazer essa reforma, essa busca interior. Ataque todos nós vamos ter. Mas aonde que está a nossa compaixão? Que a gente cria um sentimento dentro, interior, que muitas vezes é transformado em ódio, em raiva. Seria isso mesmo que um ser iluminado quer de nós? Seria isso mesmo que o Dr. Almeida quer de nós? Não. Você tem que ser puro de coração. É difícil ser puro de coração, porque nós não temos ainda sabedoria para isso, mas é possível ser puro de coração. Vocês pensam que o médium não fica nervoso? Claro que fica, igual todo mundo fica, mas com uma diferença: ele fica nervoso, mas ele não tem raiva das pessoas. E não é da boca para fora que nós vamos falar, eu não sinto. O Dr. Almeida sabe o que a gente sente, o que a gente não sente. Então, por exemplo, assim, lá em casa, meu pai adoentado, a gente tinha que levar para o hospital. Quem nunca escutou falar isso aqui? E aí meu pai não tomava banho. Então como que você vai levar uma pessoa para o médico que não toma banho, está com cheiro de xixi? As pessoas vão achar que a gente não cuida. E eu ficava nervoso com aquilo. Eu falava assim, mas pai, como que eu vou te levar? Você com esse cheiro, não tem como te levar. E aí sabe o que acontecia? Ele ficava bravo, porque ele é meu pai. É ele que manda, eu tenho que obedecer, né? Meu pai nordestino, rígido. Aí um dia eu estava nervoso com ele, e era meu dia de levar. Eu tenho um irmão que ele falou assim, eu não gosto de ir no hospital. Eu falei, mas você vai. O pai tem 4 filhos, não é só eu e a Cida que vai, você também vai. Ele, mas eu não gosto. Eu falei, então sua esposa vai. Se vira, né? Tipo, dá um jeito. E aí a Cida falou assim para mim, Renato, desse jeito você não vai conseguir levar o pai, porque meu pai ficava muito nervoso. Ele falava, eu já tomei banho, mas ele não tomou banho. Então as pessoas vão achar que a gente não cuida. Aí sabe o que eu fiz? Eu dei uma respirada, cheguei para o meu pai e falei assim, pai, quando o senhor chegar lá, vai ter uma secretária que vai receber. A vaidade, mano. Eu falei, vai ter uma secretária que vai receber o senhor, depois vai ter a enfermeira, o senhor tem que estar limpinho, o senhor tem que estar tomando banho. Ele falou assim, filho? Eu falei, pai. Elas vão estar lá? Eu falei, vai. Ele foi tomar banho. Sabedoria não é no grito. No grito ele não ia. Você entende? A gente precisa aprender a lidar com sabedoria. Eu não posso ser bom só com uma pessoa de idade, porque ele é meu avô, porque ele é meu tio. Eu tenho que ser com todas as pessoas, independente da idade. Eu não tenho que fazer espelho para as pessoas, eu tenho que ser espelho para Deus. Então muitas vezes o seu sofrimento, ele está porque a gente é muito teimoso, a gente insiste em estar com um pé lá e o outro aqui. Não tem como. Quando eu falo um pé lá e outro aqui, eu falo você está na presença de Deus. Começa a ter um controle maior das suas atitudes, da sua vida. Você sabia que o médium, ele não pode nem ter irritação com alguém? Ele não pode ter, porque o Dr. Almeida não aceita. Então, ele tem que sempre estar de coração puro, tentando apaziguar, amenizar. Eu acho que o que eu mais faço aqui na Renascido Luz é apaziguar.
Aí um fica bravo de um lado, eu apago o fogo daqui, joga a água dali. Gente, eu tinha que estar, sabe, fazendo o quê? Só na presença do Dr. Almeida. Só isso que eu tinha que fazer, para o espiritual fluir. Mas tudo na vida é um aprendizado. Olha que lindo o doutor chamar a Dona Benê e mostrar para todos nós que ele conhece cada um de nós. E eu achei lindo, porque é a primeira vez que eu vejo uma pessoa ser chamada sem precisar ter desenvolvimento. Sabe por quê? Porque o coração dela é puro. Quando ela vê alguém olhando torto para ela, ela nunca falou o nome de uma pessoa, mas ela ia para casa triste e magoada. Mas ela nunca me disse, mesmo perguntando quem foi Dona Benê, ela nunca falou. Sabe o que é isso? É sabedoria. Por isso ela foi escolhida. Ela nunca se preocupou em falar nome, ela se preocupou em estar no Espírito de Deus. Então, é isso que é o aprendizado que as pessoas devem carregar. Ser médium é você deixar toda a sua vida. Não adianta achar que vai estar com um pé lá e outro fazendo um trabalho espiritual. Não vai ser assim. Um ser iluminado, ele não se liga se a pessoa não estiver completamente ligada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não adianta. Você vai ficar andando em círculo a sua vida toda e não vai ser o ser iluminado que vai falar com a pessoa. Vai ser animismo ou talvez até um obsessor se aproveitando de algo. Isso não vai dar certo. Você precisa ter no teu coração a pureza de Deus, de não sentir a maldade. Nervoso eu fico, mas sentir raiva de alguém, jamais. Imagina, essa casa cresce muito, tem 300 e poucas pessoas me esperando para poder falar. A nível de estado, de país, eu não consegui falar com as pessoas ainda. Isso incomoda. Quando a casa cresce, começa a incomodar. Mas nós não temos que se preocupar com o incômodo. Nós temos que se preocupar com a presença de Deus. Eu sofri um ataque espiritual essa semana, que minha mão inchou tudo, ficou tudo cheio de caroço, tudo assim. Eu olhei aquilo assim e falei assim: doutor, o que é isso? Ele falou assim: nada, menino. É só uma energia contrária que eu estou tirando, que tentou se aproximar de você. Eu falei: nossa, mas é feia essa energia. Aí quando eu amanheci, graças a Deus eu não tinha mais nada. Então você tem que confiar, você tem que ter fé. Você não pode se revoltar quando te atacam, de jeito nenhum, para nós todos. Você tem que se fortalecer em Deus. Se eu perguntasse aqui na casa se está todo mundo aqui feliz, não, claro que não. Mas você sabia que você pode estar na presença de Deus? Você pode transformar a vida do teu filho, da tua família, a sua, na sabedoria. É necessário ter a sabedoria. Nós precisamos conseguir quebrar tudo e fazer esse vaso que o Dr. Almeida pede. É necessário. Por que a gente insiste em viver nessa tristeza tudo? A gente tem que ter realmente, gente, essa reforma. É muito importante. Não adianta você chegar de madrugada e ficar: ai meu Deus, ai meu Pai. Gente, de vez de você ficar reclamando, coloca teu joelho e pede para Deus para que você seja uma bênção na sua vida e na vida de outra pessoa. Não adianta você falar: eu posso, eu faço. Você não faz nada, eu não faço nada se não for pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós não vamos fazer nada. Nós não vamos para lugar nenhum. Né? Porque muitas pessoas me pedem muita ajuda, só que ela quer que o Dr. Almeida faça por ela tudo, 100%. Ela não quer ter trabalho de jeito nenhum. Então, é muito importante você mudar realmente a tua vida, senão as pessoas vão ficar andando em círculo, né? A gente precisa sair desse círculo, a gente precisa sair dessa energia meio que viciosa, que não traz a felicidade para a gente. Nós precisamos sair disso, de verdade. Você precisa colocar o espiritual e Deus dentro da sua casa na hora que você levanta. Você precisa no seu trabalho. Porque ataque, gente, o inimigo, eu não gosto muito desse termo, mas o inimigo é muito astuto. Ele tentou Jesus Cristo, ele não vai tentar você? Né? Se tu és mesmo filho de Deus, se atira daqui abaixo, que os anjos do Senhor darão ordem a teu respeito. O que Jesus respondeu? Na palavra ele respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Então, pode estar em cima de você a inveja que for, o trabalho que for que fizeram, tudo. Se você estiver firme no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não pega nada em você. Não pega. Porque a proteção divina de Deus, ela é superior a qualquer maldade que tente contra você. Então não vai pegar inveja nada. Tira essas coisas da cabeça, gente. Para com esse negócio de vocês ficar preocupados. Mas a pessoa fez algo para mim, eu não fez. Gente, vocês têm Deus no coração ou não? Se pega com Deus, lê a Bíblia, pede para Deus falar com você, se fortalece, não vai acontecer nada com você. Ricardo, vem aqui um pouquinho. Ô Leite, você está dormindo? Está acordado? Então vem aqui. O Leite, acho que ele estava orando agora. Você já pegou lá? Passado, pega ali para mim. Estou brincando, tá, Leite? Eu brinco com o Leite aqui na igreja, pessoal, depois ele fica. Ele é tímido. Eu estou brincando, ele estava dormindo não. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesse versículo aqui que a gente separou. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Qual que é o número do versículo? Isaías 43, 18 e 19. Não vivam no passado, gente. Não fica preso a isso. Você tudo pode naquele que te fortalece. E para com essa história também. Meu tempo passou, eu já tenho 40 anos, né? E não passou nada. Você vive, você respira, amanhece e você está de pé. Então não passou nada. Você em Jesus Cristo, você pode tudo. Jesus Cristo não quer sofrimento, Jesus Cristo não quer essa lamentação, essa reclamação. Tem pessoa que acontece alguma coisa assim no dia, uma ligação que não foi muito boa. A pessoa já liga para mim e fala: Renato, acabou tudo. Eu falei: nossa, mas o que acabou? Ela falou: não, acabou tudo. Eu recebi uma ligação aqui do meu ex-marido e meu dia já acabou. Ele acabou nada. É você que se coloca nesse lugar. Não acabou nada. Ele só veio para te desestabilizar. Cadê tua força? Cadê tua fé? Uma ligação consegue atrapalhar o seu dia todo? Não. Outra pessoa falou assim para mim: Renato, eu estou muito infeliz por conta dos meus filhos e tal, eu estou sofrendo. O poder de uma mãe liga ela ao céu. Cadê a sua fé de mãe? Você gerou esse filho e você pode transformar a vida do teu filho, sim, porque Jesus Cristo falou que você pode, não sou eu que estou falando. O poder de uma mãe liga ao céu. Então o teu pedido é ouvido, do pai também é ouvido. Então você tem que lutar pelo teu filho. Você tem que acreditar que Deus vai libertar ele. Quando você procura a espiritualidade, você tem que ter fé e acreditar nisso, né? Mas Renato, eu estou passando a dificuldade em casa, é difícil com o meu esposo, eu já não sei se eu amo, não sei se eu amo. Pede para Deus clarear. Ele vai te mostrar no discernimento, na sabedoria, para que você possa ter a sua felicidade. Então hoje, o sentido que o doutor dá é para que você olhe para frente. Gente, para, você viu a palavra? Para de ficar preso no passado. Tira isso do seu coração. Você está namorando, é uma vida nova que está iniciando. Você voltou a namorar, para de preocupação disso e daquilo. Viva o momento que você está vivendo. Nós estamos ainda muito presos ao passado. O passado, ele só serve para aprendizado, para nada mais na nossa vida. E se você quiser reconstituir sua vida, você consegue no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você aqui, nessa casa aqui, você está diante de uma espiritualidade evoluída, de muito amor, que consegue curar pessoas que os médicos tinham desenganado. Então o que está faltando para o doutor Almeida te ajudar? Está faltando você acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É isso que está faltando. E você vai receber a tua bênção. Eu tenho certeza disso. Porque você não está aqui em vão. Você veio aqui ontem na cirurgia espiritual buscando a sua cura, aquilo que a medicina já não consegue te ajudar. Então, acredite e você recebe. Nós somos movidos por energia.
E se você acreditar, você vai receber a tua bênção. É para isso que nós estamos aqui, para aprender de Deus, para se colocar na presença de Deus e para ser abençoado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, entregue teu coração hoje, agora no momento da meditação. Fale com Deus, deixe Deus falar com você. Eu não conheço a sua angústia nem a sua dor, mas Deus conhece. Ele sabe o que você está sentindo, o que você está passando e o que você precisa, e pode mudar completamente a sua vida. O Dr. Almeida já está aqui presente, o Conselho Espiritual já está aqui presente. Então, pessoal, nós vamos sair daqui hoje com as nossas vidas transformadas. Vocês têm fé? Então vai acontecer, porque nós estamos daqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Oi, pronto. Vamos nos colocar na presença de Deus agora. Você vá muito longe agora. Eu quero que você lembre da sua infância. Da idade que você lembrar, que era com 3 anos, com 5. Você consegue lembrar qual foi o primeiro presente que você ganhou na vida, independente da sua idade? Aquele presente que você ganhou, o que significava para você? Era uma demonstração de amor? E se você não ganhou nada, lembre também, pois o maior presente você vai ganhar hoje. A libertação do teu sofrimento. Se você conseguir olhar para frente, lembra de momentos com a tua família, que era feliz, que era alegre. Vamos lembrar de coisas boas. Esqueça coisa ruim. Se não foi um presente, lembra de momentos que você, na sua adolescência, que você se sentia feliz. Sabe aquele momento que você olha para trás e você fala assim: ah, como eu queria que voltasse os meus 18 anos, os meus 15 anos. Você lembra de momentos felizes da sua vida? Todo mundo teve algum. Não importa se foi com a família, se foi longe da família, mas alguém em algum momento já teve um momento de felicidade na vida. Vamos lembrar só de coisas boas que te aconteceu. É o Dr. Almeida que está indicando para que ele transforme em energia e te dê força para seguir. Força para reconstituir a tua família. O doutor sabe que você está sofrendo, mas você precisa mudar. Você achou que nunca ia acontecer isso. Você
precisa mudar. Você que quer uma ligação espiritual, para que o Espírito Santo de Deus te abençoe, por que ele está demorando? Deus não é para ser cobrado, ele é para ser contemplado. Agora eu queria que você fosse no momento da sua vida de hoje e preparasse o seu pedido. O que mais você quer que o Dr. Almeida, que o espiritual, te ajude? Só você sabe. Talvez nem a sua mãe saiba, teu pai, só você. O que é que você quer que a espiritualidade faça para você? Sabe o que o espiritual vai te pedir? Que você abra o teu coração e deixe o Espírito Santo de Deus agir. Pensa. Mas o que você está precisando é para fazer uma reviravolta na sua vida. Não adianta você ganhar e continuar da mesma forma. A mudança, tem muito atrito entre teu pai e você. Da onde vem esse atrito todo que o doutor me mostra? É do teu pai ou é seu? Quem precisa mudar? É os dois? Você é uma bênção de Deus, teu pai também. E você, mãe? Você viu sua família desmoronar? Você quase não acredita que dá para recuperar? Mas dá. Dá porque é um espiritual vivo. É um espiritual que te ama e quer melhorar a sua vida. Dá sim. Mas, Renato, eu estou no fundo do poço. E quem disse para você que poço tem fundo? Se você ficar cavando ele, vai encontrar água e vai. Você não sabe nem aonde vai parar. Sem fundo, talvez seja a falta de fé. Porque o poço, ele não tem o fundo, mas ele tem uma nascente em algum lugar que alimenta ele. E a sua nascente é Jesus Cristo. É Jesus que quer te alimentar essa noite. Não precisa ter medo de falar com Deus. Ele já sabe tudo. Mas Ele quer ouvir de você. Nesse momento eu dou passagem ao nosso mentor, Dr. Almeida. Em verdade eu vos digo, é difícil a mudança humana que eu vos penso. Difícil é não sentir a necessidade da mudança para viver a plenitude. Difícil é insistir em viver o próprio eu do homem, que nunca levou você a um lugar feliz. A sua vontade de pôr para fora o ego humano te levou até aí. Falar do Espírito
água e não matar a sede se não for verdadeiro. A insistência da vontade do homem traz a ruína na essência do ser humano. Por isso, sempre lembrado nesta casa, não será feita a vontade do homem, pois os seres elevados traz consigo a tamanha grandeza a todo aquele que os olhos podem ver e ouvir de várias formas, quanto faltas faculdades na própria matéria. O ser humano desenvolve algo para ouvir e para falar. Sendo assim, não há como não dizer que não conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A busca pelo poder, do que chamam de profissão humana, a busca pelo poder, quando coloca em si e não no espiritual, é em vão, pois todo aquele que se coloca humildemente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo será enaltecido. Está chegando Benedito para compor a ajuda a esta casa, com todo o amor espiritual, cujo nome carinhoso é Benê. Assim foi escolhida, e sobre vossas mãos irá operar o chamado espiritual, traz consigo a sabedoria. Todos devem buscar a união para os pilares deste lugar, pois foi criada para o amor, por amor, para vivenciar o amor no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A partir de hoje, em verdade vos digo, nenhuma palavra que não tenha sabedoria espiritual poderá ser direcionada ao meu menino, privando totalmente de qualquer olhar que não provenha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois o caminho que o menino vai trilhar está ainda longe do conhecimento humano. A leveza ao médium, a paz deve ser sempre regada. Não permitirei mais desgaste do menino com tumultos humanos. Busquei todos que ajudam esta casa o conhecimento através dos livros. Não permitirei mais
as palavras do menino a partir de hoje só sairá sobre o meu discernimento. Não estranhem se ele se tornar mais contido. Sempre estará ao meio do povo, de todos os necessitados. Todos sempre terão esta força mediúnica comigo, mas a partir de hoje o menino estará vetado de se preocupar com questões humanas insignificantes. Viverá o espiritual para ajudar os enfermos, os angustiados, os que sentem depressão humana, o que sentem o nervosismo humano, e fluirá energia para que portas sejam abertas de pessoas que necessitam de mais trabalho. A partir de hoje, a minha ligação com o menino será completamente dobrada para que ele vivencie o espiritual por completo. A todos que ajudam este lugar, tendes o meu agradecimento. É chegada a hora da sabedoria, do ensinamento, para que todos vivenciem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se tornará o médium de muitas pessoas, levará o amor aos lugares que poucos visitaram, e para isso será preparado. Meu menino, sim, João Victor está feliz, filho. Lauane também. Nesse momento eu peço aos passistas que se posicionem em volta desta casa. A vossa transformação eu vou conceder o que está pedindo, mas também vou lhe pedir algo. Tenha compaixão. Não olhe para o outro com diferença. Perdoe o vosso esposo, a vossa esposa. Nascerá hoje aqui um recomeço em sua vida, se assim desejar, com teu livre-arbítrio. Conselho espiritual sobre o fluir, sobre as mãos dos passistas. A prosperidade sobre a vossa vida, a saúde sobre as vossas vidas. O amor seja vivido na sua plenitude. Conselho espiritual, aceite o pedido agora. Coloque o vosso pedido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você é filho do amor. E quando você teve o seu nascimento, mesmo que não houvesse amor, a concepção foi do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor humano é a consequência de um pai e de uma mãe. O amor divino é
é a vossa criação, é o que te faz respirar, o que faz fluir a sua vida, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Aprendam todos que viver no Pai, no Filho e no Espírito Santo sempre será a melhor escolha de vida. Obrigado, senhores fascistas e senhoras fascistas. Boa noite a todos. Gostaria de chamar duas pessoas para serem consagradas, para subir ao nosso altar: Alain Mateu e Juliana Nunes. Irmã do menino, mantenha centrada na paz. Ele precisará muito de ti. As duas pessoas indicadas por mim serão os olhos do menino, pois a partir este dia grandioso só haverá um olhar aos necessitados da energia mediúnica ligado ao espiritual. Eu vos consagro, ligando a ti ao divino, por todos os teus caminhos, por onde quer que vá. Os seres iluminados e elevados darão ordem ao teu respeito e te guardará por toda a tua vida, no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo, assim será. Aqui. Qual é o nome deste anjo, filha? Alain. Eu vos consagro, ligando a ti ao divino. Nenhum mal chegará à tua tenda. Os anjos do Senhor darão ordem ao teu respeito, e os seres elevados. Santo é o anjo do Senhor, e zeloso é o teu guarda. A ti me confiou, que te rege, te guarde e te ilumine, criança, em todos os teus caminhos. Nada chegará até você, pois a proteção divina é lhe dada por todos os seres iluminados, e todos os anjos guardarão teu caminho. E se algo se aproximar de você, ficará cego diante da luz que irradiará de você, filho. E assim terá uma vida abençoada, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, assim será. Nesse momento eu peço que esta casa, esta igreja,
saúde os consagrados. Em todo o meu respeito e admiração por todo ser humano que aqui se faz encarnado, se coloque em pé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com cada um de vós e vossa família. Que a semana que se inicie seja de luz e paz na vida de todos e todo aquele que tenha fé. O vosso pedido será aceito por mim, pelo conselho espiritual, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim será. Sente para mim. Pessoal, amanhã a gente vai ter o grupo de estudos. Nós vamos ouvir agora a canção de encerramento e em seguida faremos uma oração juntos para que você fortaleça cada vez mais a sua semana. Eu quero subir, que eu puder só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá
Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor. Vai elevando o teu pensamento ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vai pedindo para Deus o que você está precisando, se colocando na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Ele vai te ouvir, porque te ama, porque é seu Pai, porque é o Criador. Fale com Deus e declare o teu amor a Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na sua presença. Pedimos a todos os nossos amigos, visíveis e invisíveis, a todos os nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Senhor, abençoe a todos, visite os enfermos, a todas as pessoas, os parentes, as pessoas que fizeram a cirurgia espiritual ontem. Doutor Almeida, conselho espiritual, conceda essa graça. Nós te pedimos, porque Tu conheces nosso coração. O Senhor conhece a angústia, a dor, o que nós estamos precisando. Transforma nossas vidas, Senhor. Nos dá discernimento, sabedoria. O que nós ainda não estamos enxergando, o que ainda nós estamos tendo resistência para sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Transforma as nossas vidas, Senhor. Nos mostra o caminho melhor. Se tudo que nós fizemos até hoje, muitas coisas não deu certo por conta da nossa teimosia, ilumine os nossos olhos para que nós não adormecemos na morte, para que os nossos inimigos não digam que prevaleceu sobre nós. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando te esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultareis com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Atende-me, ouve, Senhor, meu Deus, para que os meus olhos não adormeçam na morte, para que os meus inimigos não digam, eu prevaleci contra ele, para que os meus adversários não venham a vacilar. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se exaltará, eu cantarei louvores ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus abençoe você e a sua família, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Assim será. Obrigado, pessoal. Gente, só quero compartilhar um sentimento. Ele tem 6 anos, né? Eu comecei a cantar na igreja com 3 anos, fiquei muito emocionada de vir aqui. Eu tinha 3 quando comecei, você começou com 6. Casa igual. Deus abençoe e continue. Amanhã tem o grupo de estudo 7h30, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos. E vai ser uma bênção, como tem sido sempre toda segunda-feira.